Isso aí, pessoal. Boa tarde para mais uma aula aí da C++ Masterclass, hoje ao vivo, aqui comigo, né? Para quem não me conhece ou para quem me conhece, eu sou o Fábio Galu. E hoje a gente vai falar sobre ponteiros, tá ok? Na parte aí de System Programming. Tá? Isso aqui foi, né, construído pensando ali na trilha de System Programming. Tá? O que essa aula está assumindo, né? Que todos nós já, de certa maneira, conhecemos sobre ponteiros, ok? Pelo menos a parte fundamental ali, né? O que é pegar o endereço de um ponteiro, o que é fazer uma deferência, né? Pegar o valor, etc. Aritmética de ponteiro, tá? Quem não tiver confortável com esse assunto, acontece o quê, né? Na Masterclass, na trilha de C++ Core, tem algumas aulas do Eric que ele trata desse assunto, ok? Na aula de algoritmos com C++, também tem uma aula dedicada à revisão de ponteiros, né, how pointers e smart pointers, tá ok? A ideia hoje é falar sobre o assunto ponteiro, tá? E assuntos assim que são, vamos dizer assim, assuntos nível intermediário, ok? Coisas assim além daquilo que a gente já conhece do uso convencional de ponteiros. Tá? E eu selecionei alguns temas e também esses temas eles não são assim, tem mais assunto para falar relacionado a ponteiros. Tá? Então eu selecionei aqui quatro pontos, né? O relacionado a alias, é, pointer restriction, né? Ou uso de restrict. A gente vai revisar os memory safety issues, ok? Relacionado principalmente com o uso indevido de ponteiros, tá? E vamos falar um pouquinho sobre fat pointers. Tá? A aula de hoje então consiste sobre esses quatro assuntos aí, tá ok? Bom, antes de iniciar aqui no slide, né, na primeira parte, a primeira coisa que eu quero fazer é uma demonstração, tá? Então até para a gente reforçar aqui o uso de ponteiro aqui no caso, eu também deixei meio que preparado alguns códigos, né, para até ficar mais assim ágil a demonstração, né, para não ter que ficar digitando tudo e só trabalhar exatamente na parte essencial. Tá? Então, antes da gente começar no conteúdo em si, tá, a gente vai revisar aqui como a gente imprime o endereço de um ponteiro. Tá ok? Então aqui nós temos duas maneiras de fazer isso. Tá? Uma que é o printf, aqui a gente pode utilizar aqui o porcentagem p como formatador, tá? E esse cara a gente pode passar o quê? Um ponteiro, né? Ou uma função no caso, né? Aqui também que ele vai imprimir o ponteiro para a gente. Tá? Então vamos colocar um nome aqui, né? Por exemplo, main entry point address. E a gente vai compilar. Tá? Eu vou compilar primeiro aqui com o GCC no G++, no MinGW. Opa, preciso salvar aqui novamente. E aqui a gente vai executar. Então, basicamente, a gente tem o que, né? Aquele formatador porcentagem P, ele faz a impressão ali de um ponteiro em hexadecimal para gente, ok? Isso vai ser útil no decorrer dos outros exemplos também. A maioria dos exemplos eu vou acabar utilizando, na verdade todos os exemplos eu vou acabar utilizando o printf para fazer a formatação do ponteiro, tá? Mas como forma alternativa, nós podemos imprimir o ponteiro também com cout, tá? Só que aqui vai uma pequena observação. Tá? Vamos tentar imprimir do jeito ingênuo aqui. Imprimir main aqui. O que vai acontecer? Se nós compilarmos o nosso
o código, a gente vai perceber que a gente recebeu 1 aqui, né? Por quê? Porque, na verdade, esse valor ali foi convertido para booleano, né? E o endereço válido, né, que é diferente de zero, ele transformou para verdadeiro, para 1, tá? Então, quando a gente imprime um ponteiro com cout, tá, o ideal é que a gente faça um cast para void pointer, ok? Aqui eu estou usando o estilo C, né, de cast, mas poderia ser usado um static cast, um reinterpreted cast também para essa função. Tá? Então a gente vai perceber que nós vamos imprimir tanto usando o printf quanto o cout, o ponteiro. Nesse caso, o ponteiro da função main ali, ok? Se nós tivéssemos, sei lá, um ponteiro aqui, por exemplo, tem uma variável a aqui, e aqui eu tenho um ponteiro para a variável a, right pointer aqui, né? Eu também conseguiria utilizar esse mesmo artifício para imprimir aqui os meus ponteiros. Ok? Basicamente é isso que a gente precisa aí como aquecimento para entrar nos nossos assuntos da aula de hoje, da aula de hoje. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui para o slide. Tá? E aqui a gente vai começar com o primeiro assunto, a parte de pointer alias. Tá? O que acontece? Né? Qual é a ideia do pointer alias aí? Tá? Pointer alias, ele é um conceito, né, que ele assume que quando dois ponteiros podem acessar a mesma área de memória, ok? Então, quando isso acontece, tá, o compilador ele acaba, principalmente na parte de otimização, ele acaba sendo assim penalizado em certas, vamos dizer assim, certas otimizações, tá? Então, no C++ existe no C e no C++, tá? Existe uma regra chamada strict aliasing, que fala o seguinte: quando você tem dois ponteiros distintos, tá? De tipos distintos, esses ponteiros você assume que eles não são overlapped, ou seja, eles não sobrepõem um sobre o outro, ok? Quando você tem, né, ponteiros do tipo void pointer ou sharp pointer, né, normalmente sharp pointer é usado para buffer, e também stdbyte, né, que é uma coisa mais recente aí no C++ moderno, introduzido recentemente, tá, como ponteiro, esses três tipos, né, void pointer, sharp pointer e stdbyte pointer, eles são exceção à regra do strict aliasing. Tá? E o que acontece? Né? Quando a gente tem dois ponteiros do mesmo tipo, tá? Como esse exemplo aqui, o compilador ele vai assumir que você pode tá passando, né, a referência, né, por exemplo, tanto para o ponteiro destination quanto para o ponteiro source aqui, você pode estar passando a mesma variável. Tá? Ou seja, isso significa overlapping, tá? E, e para ele é como se você estivesse serializando o acesso àquele ponteiro, tá? O que você perde com isso? Você perde, por exemplo, otimização relacionada à autovetorização, tá? Se você deixar desse jeito. Então o próximo código de exemplo que eu quero mostrar para vocês, tá? É esse aqui, ó. Imagina o seguinte. Aliás, deixa eu, ao invés de colocar aqui no código, vamos chamar o browser aqui, ó, ok? Vou chamar aqui o Godbolt.
Tem aqui. Então imagina o seguinte, né? Como eu disse anteriormente, quando você tem ponteiros distintos, você não tem você tem a regra lá do strict alias, ou seja, você não tem overlapping entre ponteiros. Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma função chamada strict alias e aqui eu tenho um ponteiro inteiro e aqui eu tenho um ponteiro da ponto flutuante, ok? Então aqui eu vou preencher com um determinado valor, por exemplo 100, e aqui eu vou preencher com 200, ponto flutuante, certo? O que vai acontecer aqui? Ah, essa função, a pergunta é, essa função ela sempre retorna verdadeiro? Né? Então, obviamente que se a gente ignorar aqui o código por enquanto, né, vamos só olhar o código C++ aqui, a gente pode pensar que nesse caso a gente consegue afirmar que sim, tá? Essa função ela sempre retorna verdadeiro. Por quê? Porque são ponteiros de tipos distintos. Então, ponteiros de tipo distinto, de acordo com a regra de strict alias, eles são distintos, tá? O que, que nós temos aqui? Ó? Que curioso, né? Então você percebe que eu tenho um ponteiro para inteiro, eu alterei o ponteiro para inteiro aqui para 100, e aqui eu estou retornando, fazendo uma comparação, né? Ou retornando um booleano, fazendo a comparação e perguntando se o ponteiro aqui para o A, né, é igual o valor do ponteiro de A é 100, ok? Então isso é verdadeiro, é obviamente verdadeiro, ok? Tanto é que se a gente olhar aqui o código que foi gerado, é um código bastante simples, né? Você vai perceber o seguinte, né? O EAX aqui é o que é o registrador de retorno da função, com o valor de retorno da função, tá? Tanto é que ele já crava aqui o 1 nesse caso, ou seja, essa função ela garante que sempre retorna 1. Por quê? Porque ele considera que esses ponteiros, a área desses ponteiros são áreas distintas. Tá? Mas vamos mudar isso daqui. Ó. Vamos mudar isso para esse código aqui. Ó. Ok. Só deixa eu colocar aqui o. Só deixa eu fazer essa pequena alteração aqui. Ó. E eu não tenho mais o float, né? Eu tenho um ponteiro caractere aqui. Tá? O que a gente vai perceber no resultado dessa função, tá? dessa segunda implementação? A gente vai perceber que ele precisa fazer um compare. Em termos de eficiência, a, a segunda função, a primeira função é mais eficiente do que a segunda, ok? Então, por quê? Porque pelo fato da gente ter uma exceção à regra de strict alias, tá? Que é o caso lá do sharp pointer, tá? Significa que aquele sharp pointer poderia ser um buffer de inteiro e aquele buffer de inteiro invadindo a área do A pointer, tá? Então, tanto é que ele precisa fazer essa verificação, né? O código é um pouquinho mais sofisticado. Cara, pode falar, Kishimoto. Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui. Ah, você tá no celular, né? Ah, não, pera aí, vamos resolver isso já. Deixa eu ver aqui. Tá melhor assim? Melhorou? Tá? Então aqui, revisando, pessoal. É, strict alias, essa função aqui, strict alias, ela, ela garante que o retorno sempre vai ser verdadeiro. Por quê? Porque a gente tem ponteiros com tipos distintos aqui.
Tá? Ponteiros com tipo distinto, pela regra de strict areas, eles são áreas distintas. Tá? E aqui embaixo não. Tá? Aqui embaixo a gente tem um ponteiro de inteiro, apesar de ser de tipos distintos. Tá? Novamente, sharp pointer, void pointer e std byte pointer, eles são exceção à regra do strict alias. Ok? Então isso é importante a gente saber. Por quê? Porque isso é uma regra, basicamente, dos compiladores, tanto C quanto C++. Só que você pode violar. Se você fizer uma chamada, né, fazendo, por exemplo, um cast para void pointer, né, imagina o seguinte: você tem uma área de inteiro ali. Você, você tem aquela área de inteiro. Você faz um cast para um void pointer, depois faz um cast para float pointer e passa como segundo parâmetro, né? Então, como segundo parâmetro da função strict alias, uma área dentro de a pointer, tá? O que você tem ali? Tá? Você tem uma área que potencialmente ela pode ser sobreposta, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você meio que burlou as regras. Tá? E quando você faz isso, é um, segundo o padrão, isso é um undefined behavior. Por quê? Porque o código que o compilador vai gerar, né, é um código baseado nesses tipos aqui, como tipos distintos. E aí, nesse caso, ele vai retornar aqui, né, na primeira função, ele vai cravar um. Tá? Então, assim, é tudo uma questão do trade-off. Obviamente que, poxa, se a gente cria uma função passando tipos distintos, a gente não vai querer burlar essa função. Tá ok? Então, seria o efeito. Se você burlar essa função, você vai violar aí o sistema de tipos, você vai acabar né, recebendo um undefined behavior, porque a função sempre vai retornar verdadeiro. Essa primeira. Tá? No segundo caso, você tem o quê? Você tem uma exceção à regra, que é um sharp pointer aqui. Tá? Ou poderia ser um void pointer, etc. E aí você tem o quê? Você de fato tem a comparação entre os valores ali do ponteiro para de fato retornar se é verdadeiro ou falso aquilo. Tá? O objetivo da gente conhecer essa regra é exatamente por causa da otimização, tá? Do que a gente consegue gerar em termos de resultado. Né? É aquilo que eu falei inicialmente. Você pega a primeira função ali, a strict aliasing, ela é uma função mais eficiente que a strict aliasing ignored. Ok? Então acho que era isso aqui que eu quero mostrar para vocês em relação a isso. Tá? Então vamos voltar aqui na ideia, né, do alias. Né, que ele faz, o grande ponto é o seguinte, né, essa ideia de alias ela acaba impondo aí fortes restrições na ordem de execução do programa. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó, o endereço do Godbolt original, tá? E aqui, essa função aqui, ó. Vou imaginar que a gente escreveu essa função aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse código aqui para cá, ok? Bom, então a gente tem uma função chamada cop2items, tá? Ou seja, ela tem dois ponteiros aqui para inteiro, né? Um destination source. Então ele só vai copiar aqui os dois primeiros elementos, tá? E aqui ele tem uma outra função, né? Chamada restricted copy to items, tá? O que vai acontecer nesse caso? Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos criar um test case para essa função aqui. Tá? Então aqui embaixo eu deixei preparado alguns arrays, né? Então eu tenho aqui o array XS, YS, ZS, WS. Aqui ele está preenchendo esse array com valores aqui, né, de 1 a 9 aí nesse caso.
tá? O primeiro começa com 1 e vai até o 64, e o outro começa com 9 e vai até o final ali, tá? Então, o que, que eu quero mostrar aqui para vocês? Bom, a função ela é trivial, né? Copy to item, né? Então, eu quero copiar aqui essa função, por exemplo, de origem e de destino, tá? Então, eu tenho aqui minha função de destino. Eu vou usar um buffer aqui que está zerado, aqui, ó, o ZS. Okay? E eu vou usar aqui o XS para copiar. Então, do nosso array aqui. Ou seja, o que, que eu estou fazendo? Estou executando esta função. Ele vai copiar só os dois primeiros elementos aqui dessa sequência de inteiros, tá? Que estão no array aqui. Então vamos usar a nossa função printRange, tá? Essa função printRange já foi escrita em aulas anteriores, né? Até a gente transformar ela numa função helper. Então só também relembrando essa função, né? PrintRange a gente consegue passar para ela uma área, né? Um range que a gente quer imprimir. Então nesse caso aqui eu quero imprimir o array, né? Completo. Aqui a gente tem um label. E aqui a gente pode passar para ela se a gente quer imprimir ela completa ou não. Tá? O padrão. O padrão ela imprime, ele imprime esse range de forma completa. Mesma coisa aqui eu quero fazer com os ES. Okay? Bom, então daqui nós vamos fazer. Eu vou executar, vou compilar esse código e vou rodar. Tá? Então o que, que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma sequência, né, que vai de 1 a 64, que é o XS. Tá? A função iota aqui é que fez o preenchimento aí sequencial, né, sempre incrementando. A gente executou essa função copy to items, ok? E essa função simplesmente copiou ali, né, os dois primeiros elementos desse range aqui, tá? Bom, uma outra função que a gente tem aqui, né, que seria análogo a um main copy ou copy, etc., seria essa função copy anyItems aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, pegar o segundo elemento aqui, ó, copy anyItems, que eu tenho como origem o OS, o WS, né, como destination, e que eu tenho como origem o YS. Okay? E aqui eu tenho o tamanho, né? Nesse caso eu tenho também o tamanho da função que eu quero, que eu tenho que passar o tamanho da função, a quantidade de elementos que eu quero consumir nessa função. Tá? Então, o YS, o size. Na verdade é o tamanho do buffer aqui. O buffer aqui tanto faz, né? Pode ser tanto o YS quanto o WS. E aqui é a mesma coisa. Eu vou imprimir essas funções. E OS, aqui WS. Okay? Vou rodar aqui a aplicação, compilar e rodar a aplicação. A gente vai perceber ali que agora ele fez o quê? Né? Ele gerou a sequência a partir do 9, vai até o 72, imprimiu todo mundo ali, e ele fez a cópia da função como um todo. Aí.
tá? O que acontece aqui? Existe uma opção, quando a gente está trabalhando com ponteiros, que é os ponteiros, vamos dizer assim, o restrito, né? Que é você passa uma informação, um atributo para os ponteiros, que é chamado restrict. Tá? O restrict ele informa, né, você programador informa para o compilador que você garante que você não vai aquela função, você não vai passar buffer que viola o alias, ou seja, você não vai passar para aquela função, você não vai passar nenhum buffer que faça overlap, tá? Então, de certa maneira, o restrict ele acaba sendo um hint para o compilador fazer certas otimizações para a sua função. Tá? Muito relacionado com aquelas regras de strict alias lá que eu falei anteriormente. Qual que é o grande ponto disso daqui? Tá? Quando você define um restrict, né, como o exemplo ali do restrict copy 2, tá? Você vai perceber que o resultado final vai ser o mesmo. Tá? Em termos de input e output, o resultado final vai ser o mesmo. A grande diferença, né, é que você vai habilitar a capacidade de otimização como auto-vetorização para aquelas áreas de memória, né, para aqueles ponteiros que você está passando. Porque você está garantindo que não vai ter overlapping daquilo. Tá? Se você violar essa regra, né, você passar uma função, por exemplo, você passa ali dois ponteiros, restrict, e esses ponteiros em algum momento ele tem overlapping, tá, você está violando, você está gerando um undefined behavior. Outro ponto, o restrict ele é um atributo, né, uma palavra-chave, que ele é do padrão C99. Tá? No C++, isso aí acaba sendo como extensão de compilador. Tá? E o que acontece? Até o momento, né, pelo menos eu não lembro se ainda já, umas versões mais recentes, isso já virou padrão, aparentemente não. Tá? Mas tanto os compiladores principais, Clang, GCC, Visual C, etc., eles utilizam esse underscore restrict com C++. Então a gente consegue utilizar isso para ter benefício dessa capacidade aqui de informar esse hint, vamos dizer assim, para o compilador. Tá? Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos imprimir. Bom, aqui já basicamente é o mesmo código, né, do copy to item, né, que eu chamei de restrict copy to items. E aqui eu passei o ponteiro do restrict para o destination aqui. Tá? Basicamente você não precisa passar para todos os seus ponteiros nesse caso. Né? Nesse caso aqui, marcar ele com o ponteiro de destino com restrict, ele já vai ter o efeito. Tá? Se você olhar aqui, basicamente o código é o mesmo. Tá? Exatamente aqui embaixo, como o restrict copy any items. A única coisa que tem de diferente aqui é esse restrict no destination. Então, se a gente substituir essa função aqui, né, da restricted pop to items, e essa daqui, restricted copy any items, o que vai acontecer aqui? Tá? Vamos pilar aqui, vou rodar. O resultado é o mesmo que o anterior. Tá? Então eu tenho aqui exatamente o input e o output são iguais. Agora, onde que está a diferença disso? Tá? E é aqui que é a parte mais interessante. Vamos olhar aqui no Compiler Explorer. Okay? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Okay?
A versão que não é restrict, tá? Que é essa aqui, é copy to items, que ela está aqui em cima, tá? Você vai perceber que ela precisou fazer o quê? Ela precisou mandar para dois registradores distintos, né, os valores que foram passados aqui, né, para ser feita a cópia, tá? E ele fez a cópia para cada um deles, né? Ou seja, o que eu quero mostrar aqui nesse caso, né, que é mais simples, a gente lê o código, ele está fazendo o quê? Ele tá fazendo a operação de cópia de forma sequencial, entendeu? Ele não está paralelizando, ele não está usando nenhuma otimização aqui, tá? Então ele está copiando isso de bloquinho em bloquinho aí, tá? Aqui embaixo, pelo fato da gente ter usado o restrict, falado garantido que a gente não tem esse overlapping de, da área de memória, tá? Ele usou um truque, ele pegou o quê? Ele pegou os dois valores, né? Aqui ele está usando um registrador de 32 bits, né? E aqui ele está fazendo essa operação de cópia dupla através do registrador de 64 bits, tá? Só pelo fato da gente ter colocado restrict aqui. Ou seja, poxa, a gente habilitou uma grande otimização, né, com esse hint para o compilador. O copy any items, tá? Se a gente olhar para o copy any items, ele basicamente ele é como se fosse um main copy, tá? É como se fosse um main copy caseiro aqui, tá? E a gente vai perceber o que, né? Na primeira implementação, tá? Aqui, obviamente, né, que a gente está usando otimização, então ele está onde é possível, né, ele está copiando, usando blocos de registradores vetoriais para fazer isso, tá? Então, com certo cuidado. Obviamente que é um código maior aqui para a gente passar passo a passo. Mas a grande otimização fica para esse Restricted Copy Any Items, tá? Que ele faz o seguinte, olha só, ele trocou, né, no caso, a implementação, tudo isso daqui, desse código, né, para essa versão restricted, ele faz um jump para main copy, que no final é o que a gente está fazendo aqui, é um main copy, tá? Então, nesse caso, o main copy com certeza é bem mais aí otimizado do que uma cópia aí na mão, tá? Simplesmente pelo fato da gente ter usado o restrict, ok? Então, poxa vida, né? A quantidade de código que tem aqui, a quantidade de código que tem aqui em cima. Tá? Depois também tem a quantidade do main copy também. Mas isso aí é uma outra história. Tá? Então isso, ou seja, né, você vê que esse lance de ponteiro, né, o fato de existir esse conceito de strict aliens e a gente ter esse hint aí, vamos dizer assim, desse atributo restrict, tá, habilita a gente usar ponteiros e determinar algum nível aí de otimização que às vezes não é perceptível no input e no output, né, do código. Tá? O input e o output eles são iguais nesse caso, mas sim no tempo de execução. Ok? Uh, deixa eu colocar mais um ponto aí. Então, main copy, né? Esse também é um outro ponto. Tá? Se você olhar hoje a implementação da função main copy, tá? Que tem nas bibliotecas padrão. Inclusive, quando eu estava montando esse exemplo, eu olhei a implementação que tem aí no Visual C e acho que no GCC também. Tá? Você vai perceber que mesmo no C++, ele não usando, ele não tendo o restrict, né, como, como padrão, eles usam, obviamente, as extensões, o compilador usa as extensões do compilador, tá? E a função main copy, ela tem o restrict, certo? Ah, e a característica da função main copy comparada com uma outra função similar, que é a main move, tá? É exatamente que main copy, né? Ele não permite que os buffers, se você esteja passando para copiar, eles tenham overlapping. Se tiver overlapping, tá? Ele tem um undefined behavior. Tá? Acontece um undefined behavior se você passar por um main copy, isso daí. Tá?
E no caso do main movie, não, né? No caso do main movie, ele aceita buffer overlap. Mas acho que está claro, né? Dado essa demonstração, que quando a gente não tem esse overlapping, a gente tem capacidade maior para otimizar o nosso código. Joia? Bom, vi que tem aí no chat algumas perguntas. Deixa eu ver. Ah, então, cara, bom ponto, tá? Isso não acontece só no. O Kishimoto está perguntando o seguinte, né? Se isso é só para o GCC e passando com o A3 aqui. Então, se a gente passar com o A0, obviamente que ele vai, né, fazer a implementação de código não otimizado, ok? Até mesmo para facilitar debugging, esse tipo de coisa, né? Obviamente que é o tipo de código que se a gente fosse colocar na produção, a gente, né, vai tentar passar ele com, né, uma compilação otimizada em release. Tá? Mas esse mesmo conceito ocorre pro Visual C também. Né? Deixa eu ver se a gente mudar o compilador aqui. Ó. CVC. Deixa eu ver se pega aqui um x64. Ó. Vou pegar a última versão do x64. Ah, não, mas aqui né, aqui o Visual C é diferente as flags, né? Acho que é a O2 aqui. Ah, olha só que interessante, tá? O Visual C também ele acaba detectando ali, né? O nível de otimização dos compiladores, eles são bem interessantes, né? Ou seja, o restrict, a função restrict copy n items aqui, né, ela tem lá um for, né, copiando ali itens por item, e ele, pelo padrão, né, do código, ele consegue associar com o main copy aqui, né? Então, mesma coisa. Ah, então, por exemplo, o Visual C, o Clang também, com certeza, a gente vai ter um resultado similar, tá? Então aqui, mesma coisa, né? Na versão, né, se a gente olhar aqui na versão do copy to items, a restrita, né? Aqui, por acaso, olha só que interessante. Deixa eu ver aqui o código da. Você vê aqui no Visual C, a copy to items e a restrict copy to items, elas são praticamente iguais. Sim, batendo o olho rapidamente, eu não estou vendo diferença. Ok? E é isso.